Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita. Lembrando que o programa de hoje está sendo gravado para você não ficar sem programa inédito nesta quinta, já que eu estou em viagem. Estarei em viagem, né? Ainda não estou. E foi deixada a seguinte pergunta aí ao longo, né, do dia: qual é o principal objetivo do espírito? Qual seria o principal objetivo dele? Essa pergunta e muitas outras hoje no nosso Evangelho no Lar, que traz o quarto livro da codificação, o livro O Céu e o Inferno. Estamos aí no capítulo 8, né, intitulado de Os Anjos. Essa pergunta, inclusive, está relacionada a este capítulo. Vamos fazer a oração inicial, pedir ao Mestre Jesus e aos bons espíritos que nos acompanham, pedir ao nosso querido irmão Lúcio de Paula, que no mundo do lado espiritual preside esta reunião, que o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possa fazer a limpeza de todos os ambientes, lugares, casas, hospitais, asilos, escolas, hospitais, penitenciárias, os nossos lares, retirando todas as energias inferiores e fazendo a fluidificação das águas. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos encoraje nas lutas constantes e diárias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Uma excelente noite, lembrando que o programa de hoje está sendo gravado, né, já que eu estaria em viagem na quinta e na sexta. Então vamos à resposta, né, da pergunta. Ela é bem direta e objetiva, mas existem alguns, como é que eu posso falar, alguns pontos que a gente vai esclarecendo aí ao longo do estudo do capítulo, já que ela foi tirada aí do capítulo 8, intitulado de Os Anjos. Qual é o principal objetivo do espírito? O principal objetivo do espírito é a sua perfeição, atingir a perfeição, né? E ele adquire a perfeição através do quê? Do trabalho, do esforço próprio, conforme ali o plantio, né? Então, resposta rápida, objetiva, mas a gente agora, né, já adentrando aqui, já estamos, na verdade, no capítulo, vamos esclarecer melhor, né, esse objetivo final, que é aí a perfeição. Então, hoje, capítulo 8, os anjos segundo o Espiritismo, que é o subtítulo, item 12 a 15. Então, hoje a gente encerra este capítulo 8, intitulado de Os Anjos, né? Estamos nesse subtítulo, Os Anjos segundo o Espiritismo. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, disso não poderia se duvidar. O que não é correto afirmar é que os anjos foram criados à parte, são seres à parte da criação. E Deus não criou seres mais privilegiados do que outros, né? Como a gente já estudou, né, anteriormente. Não seria justo. E dos pontos, um dos atributos da divindade é o quê? Exatamente a sua justeza, a justiça, né, e a bondade. A revelação espírita confirma, sobre esse ponto, a crença de todos os povos, mas nos faz conhecer ao mesmo tempo a natureza, a essência, né, dos seres, o caráter, a origem desses seres, né? As almas ou espíritos, vale lembrar, são criados simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento e sem a consciência do bem ou do mal, mas nascem e são criadas aptas a adquirirem tudo que lhes falta. Temos aí a lei do progresso, que temos estudado aí já há algum tempo. Adquirem-no, né, pelo trabalho, e o objetivo, que é a nossa pergunta, né, é a perfeição. Essa perfeição e esse trabalho é para todas as almas, todos os espíritos. Alguns alcançam mais ou menos prontamente, mais rápido, né? Em virtude do seu livre-arbítrio e em razão dos seus esforços.
todas têm os mesmos graus a percorrer, o mesmo trabalho a cumprir. Não tem essa coisa dos anjos serem seres privilegiados, criados à parte da criação, não. Todos, para chegar nessa categoria, foram, ao longo das existências, buscando conhecimento moral e intelectual e foram progredindo conforme faziam o bom uso do seu livre-arbítrio. Quando ele fala que algumas alcançam essa perfeição mais ou menos prontamente, é porque algumas se demoram devido às escolhas que vão fazendo, que não são escolhas muito boas. E aí acabam tendo, né, que expiar os equívocos, né, de uma encarnação numa outra. E aí por isso que às vezes se demora mais. Mas lembrando que já nos foi mostrado pelos Espíritos, no livro dos Espíritos, que não basta uma só encarnação para que o Espírito evolua. Né? Então é uma pluralidade dessas existências que no mundo espiritual às vezes é comparado a um relâmpago de tão rápido. Mas para nós, às vezes, a sensação, né, de encarnados é que se demora demais. Nem sempre é assim. Deus não faz a parte nem mais longa, nem mais fácil uma do que as outras, porque todos são seus filhos, e sendo justo, não tem preferência por nenhum. Diz-lhe, eis a lei, né, abre aspas, eis a lei que deve ser a vossa regra de conduta. Só ela pode vos conduzir ao objetivo. Tudo o que está conforme essa lei é o bem. Olha aqui, o bem, a bondade. Tudo que lhe é contrário é o mal. Então, prestem essa atenção aí. Então, tudo que é contrário é o mal. Então, continuando, diz-lhe, vou até repetir, eis a lei que deve ser a vossa regra de conduta. Só ela pode vos conduzir ao objetivo. Tudo está conforme essa lei, é o bem. Tudo que lhe é contrário é o mal. Sois livre para observá-la ou para infringi-la e sinto das próprias sorte. Olha essa parte. Sois para nesta lei, é a lei do progresso, a lei natural, né? Infringi-la, que sereis assim os árbitros da vossa própria sorte. Deus não, muitos pensam, que Deus criou o mal. Todas as suas leis são para o bem, pois ele é justo, gente, ele é bom. É o próprio homem que, criando o mal, infringe as leis de Deus, porque Deus é bom, a sua lei é o bem. E o homem, infringindo as leis divinas, pelo seu livre-arbítrio, pelo seu pouco conhecimento, acaba criando o mal, porque não está em consonância, em concordância com o bem. Se a observasse essa lei de forma escrupulosa, cuidadosamente, minuciosamente, jamais. Item 13. Mas nas primeiras fases, nos chamam a atenção os espíritos, da sua existência é igual à criança. Falta experiência à alma. Por isso ela é falível, né, gente? Ela é suscetível, né? Nós somos suscetíveis ao erro. Deus não lhe dá experiência, mas lhe dá os meios para adquirir experiência. Cada falsidade no caminho do mal é para ela, a alma, um atraso. E ela sofre as suas consequências e aprende às suas custas o que deve evitar. Olha a ação aí, olha as vidas mais penosas. É assim que, pouco a pouco, se desenvolve e se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual, a alma, o espírito, até que tenha alcançado o estado de puro ou de anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens. Olha a resposta definitiva sobre os anjos. Os anjos são, pois, as almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição que a criatura comporta, gozando da plenitude da felicidade prometida. Antes de atingirem esse grau supremo, gozam, de uma felicidade relativa ao seu adiantamento, mas essa felicidade não é
a ociosidade, como foi pintada por algumas religiões, né? Que aí fica lá o espírito só observando, a líria, não. É das funções que apraz, né? Apraz vem de sensação de contentamento, de prazer a Deus confiar-lhe e que são felizes de empenhá-las, porque essas ocupações são um meio de progredirem. E aí ele faz a referência ao capítulo 3 estudado, né, que é o céu. E aí, como ele deixa bem claro aqui, mais ao final, né, a partir desse grau de perfeição atingido na hierarquia que a gente tem aí, né, as três ordens, a terceira ordem, que são os espíritos mais inferiores, a segunda, que são os espíritos bons, né? E aí ele tem as subclasses, assim como a terceira, e a primeira ordem, que são os espíritos puros, que estão aí os anjos. Então, todos nós começamos lá de trás, né? Como ele fala aqui, lembrando, ó, as almas ou os espíritos são criados simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento e sem a consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirirem tudo o que lhes falta pelo trabalho. Deus, aí eu estou fazendo um recorte aqui, né, nos dá os meios para adquirir essa experiência, né, que são aí as encarnações que a gente tem. Se pelo nosso livre-arbítrio a gente não faz uma escolha muito boa, a gente demora mais aí, né? Item 14. A humanidade, chama a atenção, não está limitada à Terra. Ela ocupa inumeráveis mundos que circulam no espaço. Lembrando que o modo físico ao qual estamos, esse modelo, ele é variável fisicamente. Quando a gente fala de humanidade, a gente está falando dessa família universal, né, espiritual. Né? A humanidade não está limitada à Terra, ela ocupa inumeráveis mundos que circulam no espaço, povoa aqueles que desapareceram e povoará aqueles que se formarão. Deus tem criado por toda a eternidade e criará sem cessar, sem parar, sem interrupções. Muito tempo antes, pois, de que a Terra existisse, por antiga que a suponhamos, teria havido em outros mundos espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós estamos aqui a percorrer. E espíritos mais recentes percorremos neste momento que alcançaram o objetivo antes mesmo que tivessem saído das mãos do Criador. De toda a eternidade houve, pois, sempre existiram os anjos ou espíritos puros, mas a sua existência humanitária, perdendo-se no infinito do passado, é para nós como tivessem sempre sido os anjos. E, na verdade, são seres puros que progrediram. Item 15, finalizando. Assim se acha realizada a grande lei da unidade da criação. Deus jamais esteve inativo. Ele cria sem cessar. Teve sempre os espíritos experimentados e esclarecidos para a transmissão das suas ordens e para a direção de todas as partes do universo, desde o governo do mundo até os mais ínfimos detalhes, né, minuciosos. Então, os anjos, espíritos puros, acabam se tornando, né, o que a gente pode chamar dos ministros de Deus, né? São responsáveis, são co-criadores junto com o Pai. Não teve, pois, necessidade de criar seres privilegiados e isentos, né, o nosso Deus, de obrigações. Todos, antigos ou novos, espíritos, né, almas, conquistaram seu grau na luta e pelos próprios méritos. Todos, enfim, são os filhos de suas obras. Assim se cumpre igualmente e soberana a justiça de Deus. Não criou ele seres privilegiados, como bem sabemos agora, e confirmado pelos estudos. Então, estamos aí, né, nessa caminhada, né, do progredir, evoluir. Então, deixa eu anotar aqui, próxima semana, próxima quinta, dia 14 do 1 de 2021, a gente começa um novo capítulo, que é o capítulo Os Demônios, capítulo 9. Então, a gente vai falar dessas figuras. A gente até já fez um estudinho, né? A gente já sabe que são ali os nossos irmãozinhos mais inferiores, né? Que não evoluíram tanto e se demoram e sofrem e causa aí umas certas importunações, digamos assim.
mas oremos por eles também. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez diante de Ti para estudarmos e nos esclarecermos sobre essa doutrina tão consoladora, que é a doutrina espírita. Gratidão espiritual pelas lições, em nome do nosso querido irmão Lúcio de Paulo e doutor Bezerra de Menezes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Que o Mestre Jesus nos auxilie e nos proteja hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todos os males. Que assim seja. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até amanhã com o episódio inédito, né, do quinto e último livro da codificação, né, a Gênese. Então, amanhã nos encontramos aqui às 18 horas. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.